Olá, gente querida, gente bonita. Sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso, com um dia tão ensolarado como este, para fazer um programa abençoado, abençoar a sua vida. Gente da Gente, ele tem essa finalidade, trazer um dos personagens da Bíblia Sagrada e trazer também um trechinho, colocando então diante de todos vocês, né, acerca desse personagem. E hoje o personagem está bem interessante. É uma jovem linda, né? E talvez você esteja agora se perguntando quem será essa jovem que a pastora vem trazendo hoje, né? Como é que está o nosso programa? Tá maravilhoso, mas vamos então dar início, né? Vamos saber quem é o nosso personagem da Bíblia Sagrada de hoje. Acompanhe comigo. Eu sou uma mulher da família do patriarca Abraão. Então você já vai saber que a minha história está lá no Antigo Testamento. Com a graça de Deus, eu vim de uma boa família e também pude construir uma boa família ao lado do meu marido. É importante você saber também que eu sou mãe de gêmeos inclusive. Mas eu acho que eu avancei um pouquinho demais a história. Se a gente voltar lá no momento que eu conheci o meu marido, pai dos meus filhos, acho que você vai se surpreender. Eu estava junto ao poço ali, retirando água, e simplesmente apareceu um homem e pediu que eu desse água a ele, também desse água aos camelos, e assim eu fiz, eu o servi. E sem imaginar, esse era o sinal de confirmação que ele havia pedido a Deus. Mas calma que esse casamento não era com ele não, ele estava buscando uma esposa para o filho do senhor dele, ou seja, para o filho de Abraão. E eu aceitei aquele casamento e fui conhecer ainda o meu esposo. E quando eu o vi, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Quando eu conheci, realmente foi maravilhoso. Enfim, nós nos casamos e tivemos filhos também maravilhosos. O nome do meu esposo é Isaac e os meus filhos são Esaú e Jacó. Acho que você já sabe de cara quem eu sou. Eu sou Rebeca. Bom, o nosso personagem da Bíblia Sagrada de hoje é uma linda jovem chamada Rebeca, né? Essa linda mulher que cresceu, uma donzela linda, que foi reparada, né, também por um grande servo, o homem de Deus, Eliezer, que estava ali a comando, né, de tudo aquilo que havia recebido de Abraão. Abraão queria uma mulher formosa, uma mulher que pudesse dar consequência à descendência, né, de toda a sua família, a descendência de Abraão. Pede então para que Eliezer vá atrás dessa linda mulher. E essa mulher então, ela conectada com o Espírito de Deus, parece até que ela já havia entendido, interpretado tudo, queridos, porque ela faz exatamente aquilo que atrai, né, ao próprio Eliezer, porque quando ele já sai com um pensamento já forjado. Bom, aquela a quem me servir bem, aquela a quem me der água de beber, aquela a quem der água de beber aos meus camelos, essa será a mulher, cujo qual será a mulher separada por Deus, para que venha então ser a donzela, esposa de Isaac, filho de Abraão. Bom, exatamente é Rebeca, estamos falando dela, uma mulher separada por Deus, se tornou esposa de Isaac, cujo qual teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Uma mulher bem apresentada diante dos olhos de Deus, porque ela tinha todos os atributos. Queria fazer de então Isaac um homem muito feliz. E essa mulher se tornou mãe desses filhos gêmeos, mãe de Jacó e Esaú, uma mulher bela, formosa, mas o que mais me chamou a atenção nessa mulher foi que ela soube esperar o tempo. Queridos, a espera, ela faz parte de qualquer ser humano. Nós devemos esperar e suportar esse tempo de espera, né? E pedir para Deus que Ele venha nos dar dessa capacidade. A capacidade de saber suportar esse tempo de espera, como essa mulher. Uma mulher que estava ali preparada por Deus, à procura também de um casamento, e não tinha filhos, era estéril, e a palavra de Deus diz que o Senhor atribuiu a ela tudo quanto ela desejava. É algo muito interessante ressaltar,
porque uma das coisas que a juventude hoje, ou qualquer outro ser humano, não só os jovens, mas também qualquer outro ser humano tem, é uma dificuldade de suportar o tempo de espera. E às vezes a pessoa acaba se embaraçando com isso e ela acaba se precipitando. Uma das coisas que Rebeca não foi precipitada. Ela soube aguardar e o Senhor aprove ao Senhor a abençoá-la com sortes de bênçãos. Eu digo sortes de bênçãos porque ela exatamente se encaixou, ela estava alinhada ao plano de Deus. Quando Eliezer ele sai para procurar, né, uma mulher para filho, né, de Abraão, no caso Isaque, a gente vê aqui um propósito do Senhor. Deus tem propósito em tudo que faz. Ele tem propósito na sua vida, mas há a necessidade, há uma grande necessidade de você saber suportar o tempo da espera. O próprio livro de Eclesiastes, ele fala, né, que há tempo certo para todas as coisas aqui na terra, debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo para tudo. Ou seja, ela soube suportar esse tempo e foi exatamente algo muito interessante ressaltar, porque ela se encaixou no propósito de Deus. E ela não teve medo de deixar a sua terra e ir para a terra, né, de Isaque, ali viver tudo aquilo que Deus tinha planejado para a vida dela. Queridos, não tenha medo de aguardar, porque aquele que espera sempre alcança. Aquele que deseja, ele tem ali a oportunidade de viver o melhor de Deus para a sua vida. Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre a Rebeca, mas depois do nosso intervalo. Nós vamos dar um break, daqui a pouquinho estamos de volta. Bom, de volta ao nosso programa Gente da Gente. E hoje, o Gente da Gente traz a personagem Rebeca. Rebeca, esposa de Isaque, mãe de gêmeos, mãe de 2 meninos, Jacó e Esaú. Rebeca é uma mulher donzela, nora de Abraão, e uma mensagem tão linda que a gente traz aqui sobre essa jovem, porque ela estava alinhada ao plano, ao propósito, à promessa de Deus. O Senhor Deus, ele usou a Eliezer que se aproximasse, né, dessa donzela, e Eliezer, ele tinha ali o sinal, ele tinha ali a palavra, né, do próprio Deus ao coração, e ele sabia que aquela mulher seria a donzela separada para Isaque, porque qual foi a proposta? Bom, a mulher teria que dar de beber a Eliezer e também aos seus camelos. Ela foi muito mais além, né? Ela fez, eu acredito que Rebeca caminhou segunda milha. Que bonito isso, pessoal. Porque quando sabemos suportar o tempo da espera, Deus faz além do que pedimos ou pensamos, além do que desejamos. É isso que Deus ele faz. Eu agora mesmo eu quero compartilhar com vocês uma mensagem aqui do livro de Gênesis, o capítulo é o 24. Pastora, qual versículo? É o 16. Diz assim, ó: a donzela era muito formosa à vista, virgem, e que quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. 17. Então o servo correu-lhe ao encontro, que era o Eliezer, né? E disse, 17, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos. Olha que coisa linda. Ali foi uma grande confirmação, porque a Rebeca, ela havia, né, entrado, vamos dizer, ela se alinhou a tudo quanto Abraão já havia passado para Eliezer, e Eliezer então já foi com essa proposta da parte de Deus. Bom, aquela que me der de beber e também der de beber aos camelos. Queridos,
o que mais me chama a atenção em Rebeca, uma mulher que sabia servir. Uma mulher que não sabe servir, ela não vai conseguir ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mulher, né? Mantendo ali a sua vida secular de forma agradável, justa, honesta, íntegra, porque quem não serve, não serve. Estamos aqui para servir. Um dos maiores exemplos daquele que soube bem, né? Nos servir e nos serve até os dias de hoje, que a gente possa levar esse exemplo sempre adiante, é Jesus. Não é verdade? Ele é aquele que, né, soube servir e nos serve até hoje. A Bíblia Sagrada relata: pedi, dar-se-vos-á. Ele está sempre ali nos servindo. E nós também temos que criar esse critério dentro de nós, né, de sermos servos que vamos servir muito bem, né? Tudo aquilo que venhamos a fazer, estamos, né, fazendo, praticando, executando, nós devemos levar e essa missão diante de nós. Bom, estou aqui para servir. Mais bem-aventurada coisa é quando estamos prontos a dar, a servir com o nosso tempo, servir com a nossa, né, reputação, nossa alegria, a nossa, né, autoestima. E quando você passa a servir de uma forma íntegra, generalizando tudo, você alcança muito de Deus. Essa jovem, ela não sabia o que aguardava ela, mas no momento em que ela alinha, né, ali o plano de Deus, aquilo que ela fez, que era servir a Eliezer, ela conquistou muitas coisas. Ela conquistou, ao servir Eliezer, ela conquistou um casamento, ela conquistou ali, né, a maternidade de gerar e se tornar mãe de gêmeos, mãe de Jacó e Esaú. Olha que coisa linda! E se casou, era estéril e o Senhor fez dela mãe de filhos. Ou seja, tudo isso foi acrescentado na vida dessa mulher a partir do momento em que ela serve a Eliezer e ela assume a proposta, o propósito do Senhor ali. Que coisa linda poder, né, entender a opção que Deus nos dá de servir. Hoje eu estou servindo a Deus. Hoje eu estou aqui servindo, né, em palavras também a você que nos assiste agora. O programa Gente da Gente, ele tem por essa finalidade trazer sempre um pedacinho, um trechinho da palavra de Deus acerca de um dos personagens da Bíblia Sagrada. E a gente vê essa mulher servindo com tanta, né, com tanta satisfação, porque qual era dela ali? Se era só dar de beber a Eliezer, parava ali, né? Mas não, ela prosseguiu: eu vou dar também aos camelos, porque ela sabia também que os camelos estavam sedentos, tinham sede. Olha que coisa interessante, trazendo isso para os dias de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isto, mas falando dos dias atuais, eu quero chamar aqui então como seria a Rebeca nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo agora. Eu tinha um sonho. Desde pequena eu ouvia histórias sobre o príncipe que se casava com a donzela e eles viviam felizes para sempre. Só que quando eu olhava para a minha realidade, parecia que isso nunca ia acontecer comigo. Os homens que eu me interessava até pareciam bons no começo, mas nunca dava certo. E eu já me encontrava totalmente desacreditada nessa área, na vida sentimental. Mas um dia eu tomei uma posição, comecei a viver aquilo que a palavra diz em Mateus 6,33, para buscar primeiro o reino de Deus. E foi isso que eu fiz. Comecei a buscar conhecer o coração do Senhor, a me envolver mais com as coisas de Deus. E logo em seguida também comecei a me cuidar mais. Comecei a aprimorar em mim características de uma pessoa. Eu queria ver essas características também no meu futuro cônjuge. Então eu comecei a buscar a me melhorar também. Comecei a me dedicar mais no trabalho, ser uma pessoa útil, não ser dada à preguiça, sempre fazer as coisas com excelência, ser uma boa filha. Comecei a investir mais em mim também, ser uma pessoa melhor. E, primeiro de tudo, a me esconder no coração do Senhor. Porque esse meu futuro marido, para me encontrar, teria que ser muito amigo de Deus e conhecer o coração do Senhor, porque eu estaria bem escondida lá. E quando eu menos esperava, eu conheci o homem que hoje é o meu marido. Quando eu o conheci, foi algo instantâneo, foi amor à primeira vista. E é impressionante, foi Deus respondendo a minha oração. E sabe o que é lindo?
A bênção já veio já aumentada, porque deixa eu contar outra bênção, outra novidade. Além do nosso casamento, eu estou grávida e são gêmeos. Meus amigos, a bênção já veio dobrada. Eu sou Rebeca nos dias de hoje. Bom, como vocês puderam observar, essa mulher foi a confirmação de Eliezer, porque ele já sai, ali diante dos olhos de Abraão com essa missão. Eu trago sim uma donzela para, o filho de meu senhor Abraão, que era no caso Isaac. Isaac estava aguardando. E olha que futuro promissor para esta mulher. Então fica aqui uma palavra rema, uma palavra de efeito para o seu coração. Todo aquele que se empenha a servir será servido de sortes, de bens espirituais, bênçãos espirituais. Ou seja, essa mulher ela teve uma vida transformada. Era estéril, se tornou mãe de filhos. Era uma donzela virgem, Deus deu a ela um homem muito abençoado que era Isaac. Ou seja, ela conquistou algo muito bom para a sua vida. Se você quer conquistar algo bom da parte de Deus, esteja preparado para servir. Pois o que não serve, não serve, mas aquele que serve será servido para a glória de Deus. E habitará em grandes lugares e alcançará grandes vitórias, grandes conquistas em nome de Jesus. Bom, o nosso programa Gente da Gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.